Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Falando em espiritualidade, estamos aqui com um papo diferente hoje, hein? Sim, eu vi as entrevistas da Vânia em outros lugares e achei que a gente vai ter uma coisa quase o sentido da vida aqui, sabe? Filosófica. De onde a gente veio, pra onde a gente vai. Eu tô perdido, Daniel. Eu vim de Osasco, Sim. é só o que eu sei até agora Sim. e eu tô disposto a aprender. É fogo, né? Que você tá perdido. Vindo de Osasco há 2 anos já, né? Há 2 anos eu não me acho. Você não acha? Eu venho triste, volto triste. Sim, tá Talvez certo. hoje em dia eu aprenda alguma coisa pra voltar feliz. Maravilhoso. Tudo bem, Vânia? Tudo bem, tudo ótimo. Olha, a gente vai falar de um tema, pelas paradas que tem na mesa, é coisa pra caramba, né? Então, como a gente sempre começa assim, a gente sempre pergunta como que você foi parar no mundo da espiritualidade, qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção, o que que você estava buscando, o que que te encontrou, na verdade, né? Bom, sobre a espiritualidade, isso é um assunto bem forte, porque as pessoas acham que a espiritualidade é algo que está fora da gente e algo que está dentro da gente. Eu tenho algumas histórias minhas, eu acho que eu estou muito desde criança. Minha mãe conta, né, que uma das primeiras... Eu tinha 1 ano e meio, e eu já tocava atabaque. Né? Meus pais, eu tenho uma iniciação na minha família católica e espírita. Né? Então, minha mãe fala que eu, desde pequena, já tinha esse pé. Né? Estava sempre buscando isso. Então, a espiritualidade chegou na minha vida de uma forma muito precoce. Então, eu sempre fui muito curiosa, né, de estudar, de ler. E nunca me encontrei em lugar nenhum, que é um pouquinho que a gente estava conversando aqui antes de eu começar essa entrevista. Né, o que as religiões, né, a religião é um religare, né, nome religião vem de religare, que é se religar de novo à sua divindade. Então a gente está numa transição, então numa era onde a gente não tinha, né, estava navegando muito numa escuridão muito profunda, as religiões de alguma forma elas deram esse suporte para a gente poder, né, tá ali recuperando só que aquilo que foi roubado de mim. Meu DNA não foi alterado? Que eu falei para vocês no começo, foi alterado. Então, se eu me reempodero disso, eu consigo voltar minha biologia para um estado mais elevado. Quer dizer, quando eu sair dessa matéria, eu eletrifico essa matéria, que nem todo dia a gente medita. A gente faz a cubicação. Então, a gente tem 4 cubos para fazer, porque como o tempo ele é um cubo, a gente está dentro de um grande cubo. Então, temos 4 cubos. Esses 4 cubos que a gente medita, a gente vai eletrificando a nossa matéria. Então, a minha matéria, que está hoje 3D, ela começa a ser transportada para dimensões superiores. Então, quando eu fizer a minha passagem, que não existe morte, essa matéria ela já está num outro nível de consciência. É como se eu estivesse pegando isso e me teletransportando já para a próxima fase. Por você fala assim, cara, então eu tenho isso, tem uma máquina do tempo dentro de mim? Sim, então não tem nada de ir buscar fora. Então, a lei do tempo ela vai te permitir de novo acessar a tua telepatia. Então, esses códigos vêm adormecidos na gente. A gente não consegue, tipo assim, você veio, você já vai saber disso. Não, você vai ter que reativar. Então, por isso que todos os dias a gente pratica, medita, ativa, lê o mantra Kim. Então, a pessoa começa lendo o mantra Kim, acessando, praticando, acertando aquele desvio da conduta. Então, tem coisas que você vai fazendo paralelo. Na terceira dimensão tem trabalho para você fazer, voltar para o orgânico, que foi tua pergunta no começo. E fulano, sumiu? Não sumiu. Descobriu isso e está fazendo a correção aqui. Né? Mudou a alimentação, mudou o comportamento. E fala, bom, aquela outra vida estava me levando para a destruição. Não preciso parar de fazer o que eu gosto, não preciso parar de ser humorista, não preciso parar de ser professora. Eu só preciso entender que eu estava dentro de uma outra
tipo, de um outro tempo, colocando o meu trabalho, trocando o meu trabalho por dinheiro. Porque nesse programa, tempo é igual a dinheiro. E a gente vai entender que o nosso tempo é a nossa maior validade, maior valor que a gente tem. Então, quando eu entro na 4D, o tempo é meu. Então, eu faço o que eu quero com ele, mas ninguém manda nele. Então, eu começo a me reempoderar da minha biologia. Então, a recuperação do tempo é uma recuperação biológica. Olha que legal isso. Então, ela está acessível a todo mundo. Então, aí depois, praticando, eu vou teletransportando essa minha matéria para isso. Então, o meu Kim, eu preciso saber ele, porque é ele que vai operar, né? É ele que vai dar as coordenadas todas para que a gente possa... Porque esses códigos, eles vão se alterando. Então, isso também vem através do Sol. Então, a gente recebe milhões de neutrinos por segundo de informação biológica. Então, que nem, a gente está aqui. O Sol tá meio que tá mandando informação para nossa biologia, só que a gente não está lendo nada. Minha mente está fora, eu não estou dentro. Que nem eu sinto bastante a mudança. E cada selo que caiu aqui, esse negócio aqui, ó. Cada selo, a gente tem 7 chakras no nosso corpo que precisam ser ativados através da nossa cura. Então, por exemplo, que adianta eu saber que o chakra base, o nosso chakra base lida com os nossos medos, se eu não mergulhar no meu medo? Eu só ativo o chakra base se eu enfrentar meus medos. Senão também ele fica lá dormindo. Então a gente tem que se reempoderar também de novo. Então cada dia é um chakra, né? Que nem hoje. Hoje nós estamos no chakra do coração. Amanhã a gente está no chakra coronário. Isso para todo mundo. Os que estão conscientes e os que não estão conscientes. Vocês vão perceber que amanhã tem uma outra percepção. Depois de amanhã tem uma outra percepção. Se você começar a prestar atenção, você vai ver que está todo mundo... Só que uns estão acordados, estão dormindo. E a Terra, ela tem 5 chakras. Então, essa parte de cá é o lado... A Terra também pensa, vamos pensar assim. Ela tem uma parte que é o cérebro dela masculino e o cérebro feminino. Então, a gente só é um fractal do que a Terra também tem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu trouxe aí a entrevista da Vânia Temporini, né, no Planeta Podcast. E ela, um podcast de 2h30, né, peguei só um trechinho para mostrar, né, para vocês um pouquinho só, né, do que acontece, né, com a gente quando a gente deixa o ego de lado, né? Porque o ego da gente é que atrapalha tudo, né? É que atrapalha o ser humano dele voltar de volta para casa, né? Porque a gente sabe, né, que a gente quem conhece a Bíblia, quem desenvolve a sua espiritualidade, né, quem tem interesse por esses assuntos, né? E a gente sabe muito bem que a gente não é desse mundo aqui, né? Nós estamos de passagem apenas, né, para fazer uma missão, né? E é isso que ela fala nesse período aí do podcast, né? Muito legal, né? Então, e ela falou uma coisa bem interessante, né? Quando a gente mergulha na nossa espiritualidade, a gente entra num fluxo, né? A gente entra num fluxo e ele não para mais, né? Porque tá tudo dentro da gente, né? Então as coisas vão chegando pra gente, né? E a gente vai dentro desse fluxo, né? A gente vai passando para as pessoas. Eu recebo, já mandei, a gente vai mandando para tudo, publico aqui no canal, né? Em alguns trechos, vou deixar o link da entrevista dela completa aqui embaixo, né? Mas é assim, a gente, quando está na mesma vibração do universo, né? Que é um universo de amor, né? Sem ego, né? Sem o ego, as coisas vão fluindo, né? A gente vai se refazendo, vai se curando, vai remodelando, né? Porque tudo é parte, tudo é uma coisa só, né? Tudo é uma coisa só, não tem diferença, né? E às vezes acontece isso, né? De descobrir ela hoje, né?
muito interessante, ela falou muita coisa, muito assunto, né? Mas a gente vai pegando, né, o que a gente consegue acessar naquele momento e vai montando um quebra-cabeça, né? E o quebra-cabeça que é muito interessante é a questão, né, da parte da cosmologia, né, do céu, né? Porque eu fiz física, né, bacharelado, né, para dar aula, né, e eu me lembro que quando eu fiz a colação de grau, né, teve vários professores que a gente ia dar aula para jovens, adolescentes, né? Aí teve uma professora que falou assim: olha, sempre que você estiver dando aula, aponta para o céu. Aponta para o céu com o dedo, né? Por quê? Porque roubaram isso da gente. Roubaram o firmamento, roubaram, né, o céu. Né? Por incrível que pareça, né? A gente não vive uma vida, a gente não... Tem pessoas que não têm contato com o céu de jeito nenhum. Né? Eles vivem apenas o dia a dia da Matrix, né? Vai trabalhar, vai pagar boleto, né? Não olha para o céu, e se chove reclama, se esfria reclama, né? Sem entender, né, que tudo que acontece na natureza é tudo uma coisa assim divina, né? É baseado no movimento da lua, os mares, as chuvas, tudo, né? E esse entendimento falta para as pessoas, né, desde o início, né? Porque, como eu tinha dito ontem, né, a gente é educado para ser infeliz, né? A gente é educado para não voltar para casa, né? Para você ficar aqui, né? Nós somos educados para ficar aqui, e no sentido de não se salvar, né? Você vai ficar sofrendo até morrer e vai para o inferno, você não vai ter salvação. A salvação não é aqui nesse mundo, né? O reino de Deus não é aqui na 3D, né? Que ela fala lá, né? A salvação é em outra dimensão. E para entender isso, né, a gente teve a ajuda dos narcisistas, né? Porque eles bateram tanto na gente, tanto, mas tanto, que chegou um momento, né, que a gente parou e olhou no espelho e falou: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? Porque é irracional o comportamento dos narcisistas, né? Essa coisa de querer ter domínio e poder, né? Que nós sabemos que o poder é do nosso Altíssimo. Não tem como um ser humano, né, que não tem condições de chegar perto da grandeza do nosso Deus, querer ter adoração. Não tem como ter. Não tem. Né? Mas eles acham que são Deus aqui na Terra, né? E fica aí arrastando um monte de gente junto com eles pro inferno, né? Que é isso que eles querem, tá todo mundo lá no abismo, né? Então, esse vídeo mostra, né? Eu usei ele de exemplo, né? Porque foi a partir do narcisista nas nossas vidas, né, que a gente se olhou e falou assim: não, eu mereço mais que isso. Eu mereço mais que isso. Não dá, não. Isso aí não dá. Nessas migalhas aí não serve, não. Eu mereço mais que isso. Tem alguma coisa errada aí, né? Essa turma aí, né? Então a gente caiu fora depois de muito sofrimento. No caso, às vezes, uma vida inteira sofrendo na mão desses vagabundos aí, né? Então a gente viu que merece mais. Né? E graças a Deus, né, que abriu-se essa grande porta, né, que é a porta da espiritualidade, para a gente entrar, né, e percorrer ela com grande prazer, né, porque a gente está se descobrindo a cada dia. A cada dia, como ela disse aí no vídeo, né,
cada dia é uma frequência para os despertos e para os que estão dormindo. Tem isso também, né? Os que estão dormindo, né? A gente acaba observando, né? Porque a gente muda o tempo inteiro. Hoje eu sou um, amanhã eu sou outro, a conversa é outra. E tem gente que está petrificada. Tem pessoas que a conversa delas é a mesma há muitos anos. Eles não viram o disco. Eles não viram o disco. É sempre a mesma conversa, né? E a gente vai achar o que dessas pessoas? O que eu vou falar de uma pessoa dessa? Se ela mesmo está fazendo, ela está vendo o que ela está fazendo. Será que essa vida aí não está enxergando que ela vive de duas letras, né? Vamos dizer, o alfabeto dela tem duas letras. Ela não consegue variar as palavras, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, a mesma reclamação, a mesma amargura, né? Mas por quê? Porque ela optou por isso. Né? E por causa desse ódio todo, quer matar todo mundo no caminho, né? Sai espalhando sofrimento e achando que está fazendo coisa boa, né? Isso que é o pior. Né? Eles fazem a maldade e acham que aquilo lá é amor. Né? Mas vai explicar para eles que eles estão perdendo a salvação. Né? Aí tem um pastor que eu admiro muito, que foi falar nessas coisas, né? Esses assuntos, aí viraram para ele e falaram, mas salvar do quê? Ele não tem noção, as pessoas não têm noção. Então, cada louco com a sua mania, né? Então a gente larga essas pessoas, que a gente sabe que eles vivem só o básico aqui, o ego, né? Vive o ego. E a gente sai para o imenso amor de Deus que é infinito, né? Que esse cosmo inteiro mostrando pra gente que a gente é aceito por Deus no universo, né? Então tem coisa melhor que isso. Então, um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Um excelente domingo. I don't know, you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. Então, eu não acho realista a ideia de amor onde, não, eu só dou o amor e, tipo, é porque eu sou puro e eu não preciso nada em troca. Não. Como tudo no planeta Terra, existe uma interdependência entre todos os fatores. As suas células estão ligadas umas nas outras, não é? Se comunicando. E nós somos assim. Então, a questão é, existe a troca lúcida, concordada, respeitosa e construtiva, que me faz bem e te faz bem. E existe a troca transacional com dívidas ocultas que eu não menciono, que eu cobro a qualquer momento do jeito que eu quero. Eu mudo as regras a hora que eu quero. E você nunca sabe que dia que é, se a regra A ou B ou C que vai aplicar. E que te ferra. Onde o poder está desigual e eu exploro você.